paz do Senhor, queridos professores, que bom estarmos aqui novamente para mais uma pré-aula da EBD. A nossa classe é a Juniores. Estamos estudando a história dos profetas. Tem sido lindo, Deus tem falado grandemente nos nossos corações. Alunos, crianças, tios e tias, vamos orar ao Senhor? Deus, te louvamos, Pai, por tua infinita bondade e misericórdia. Se não for ao Senhor, nós não estaríamos aqui, Pai, mas por tua graça que estamos mais uma vez para aprendermos a tua palavra e para levá-la aos pequenos alunos, Pai, nas nossas classes, nos domingos de manhã ou em outro horário que algum professor dá aula, mas que seja bênção, Pai, que venha falar no coraçãozinho de cada um deles, nos nossos corações. Ah, Deus, a tua palavra é fiel e ela não volta vazia. O Senhor faz o que lhe apraz, é o que te pedimos, Pai. Usa-nos, ó Pai, com sabedoria, graça e unção, em nome de Jesus. Amém. Queridos, e hoje o nosso personagem da lição 7, já estamos na lição 7, olha só, Jonas, o profeta que fugiu. Puxa, que aula abençoada, que lição legal. Olha, este é o nosso personagem de hoje, é Jonas, o profeta que fugiu, ou o profeta fujão. E aí vamos ver por quê? Seus alunos conhecem a história de Jonas, pode ser que algum ainda não está muito familiarizado, mas deixa eles falarem, deixa eles expressarem o que eles já sabem do profeta Jonas. E aí você, com a graça de Deus, você vai levar a eles esse personagem, profeta do Reino Norte, Jonas, servo de Deus, e aquele que levava a palavra de Deus ao povo. E houve uma situação na vida de Jonas. Nós estamos aqui com o nosso barquinho, com os meninos aí dentro que são marinheiros, marujos, como queira dizer, e eles o capitão do navio. Porque Deus deu uma ordem a Jonas. Deus disse para Jonas, profeta Jonas, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela. Os ninivitas eram inimigos do povo de Deus. Eles eram inimigos dos israelitas. E Deus dá essa missão para Jonas. Profetizar para o Reino Norte, e agora uma missão específica, ir em Nínive e pregar, porque aquela cidade estava corrompida e Deus queria manifestar da tua graça naquele lugar. E vemos então que Jonas, o nosso personagem, ao invés dele chegar no porto, na cidade de Jope, provavelmente, não sei se ele morava lá, mas ele embarcou, era uma cidade que tinha porto marítimo, e Jonas vai até ali. Mas ele compra a passagem, sim, mas para um outro lugar. E aí, crianças, vocês lembram para que lugar, juniores, para que lugar Jonas compra aquela passagem? Olha, professores, eu trouxe um mapa e vou fazer, ou melhor, vou colocar aí na descrição o link deste mapa. Talvez você queira aproveitar, talvez vai te ajudar também. Os juniores estão crescendo e eles gostam de desafios, de mapa, de história. E essa história é muito bacana, uma história real. E vemos aí, aqui
olha, está Israel, Jope, ou Jope, né? E logo acima, a Síria, Nínive. Ou seja, Deus pede para que Jonas vá até a Nínive, em direção ao nordeste. Mas Jonas compra passagem e veleja ou vai para a direção do oeste, cujo destino era Tarsis, hoje na atual Espanha. Ao invés de Jonas, que está aqui em Israel, em Jope, subir para Nínive, ele toma o navio. Esse azul escuro é tudo oceano, é tudo água. E Jonas vai navegar para Tarsis, que fica aqui no oeste, hoje a atual Espanha. E aí, olha só, Deus pede uma coisa e Jonas faz outra coisa. Por isso que chamamos ele o profeta fujão, o profeta que foge da responsabilidade que Deus lhe deu. E vemos, olha, professores e crianças, alunos, que Nínive ficava bem mais perto de Israel do que Tarsis. Tarsis era uma longa viagem, mas ele decidiu que assim seria. Mas ele esqueceu nesse momento que Deus é soberano, que Deus tem o controle nas suas mãos. Aleluia, glória a Deus. Que Deus está no comando de tudo. E aí ele vai, entra aqui no navio, Jonas entra no navio e desce para o porão do navio. E ali ele deita e vai dormir um sono profundo. E começa o navio a navegar por cima das águas naquele mar e começa uma grande tempestade. Um pé de vento e muita chuva, tempestade, talvez essa chuva seja das ondas, fortes ondas, né, que vinham neles. E eles se apavoraram. Os marinheiros ficaram apavorados e pensando: o que poderia ser isso? Nós estamos acostumados há tanto tempo no mar e nunca deparamos com uma situação desta. Aqui diz que Jonas, nessa tranquilidade toda, ele pensou que não poderia ou não haveria nenhuma consequência. Mas durante a viagem, uma violenta tempestade surgiu no mar. Um vento impetuoso que balançava esse barquinho. Esse barquinho estava sendo açoitado de um lado para o outro, de um lado para o outro. E os marinheiros e o comandante do navio, muito assustado, extremamente preocupados com o que estaria acontecendo naquele momento, naquele mar. Os tripulantes do navio com certeza choravam, clamavam, o motivo de tamanho mal, de tamanha consequência, de tamanha situação, diz aí na nossa lição, professores. Até temos aqui também o visual de Jonas um pouco disfarçado aqui, com uma capa na cabeça, um gorrinho, e compra a passagem para um lado totalmente oposto, Nínive mais perto, como eu mostrei o mapa, e agora ele pega e vai para um lugar mais longe, um lugar distante. Diz-nos a história que Tarsis era um lugar charmoso, era um lugar muito bom de se viver, era um lugar de conforto, e Nínive estava debaixo de uma situação difícil, corrompida, eram inimigos do povo de Deus. E Jonas decide: não, eu vou para outro lugar, eu quero um conforto melhor. E ainda deita no porão do navio e dorme. E os marinheiros ali jogando cargas que existia no navio para fora, para ver se o navio ficasse mais leve e a situação melhorasse.
mas a coisa estava muito terrível. Até o ponto deles vasculharem um navio, correr de um lado para o outro e encontrar alguém simplesmente dormindo diante de uma situação tão terrível e tenebrosa e um sono profundo. E ele chega até Jonas e diz assim: dormente, o que tu tens, dormente? Você não está vendo a situação que nós estamos passando? O mestre do navio ou o capitão do navio que fala para Jonas: o que você tem, dormente? Levanta, invoca o teu Deus. Quem sabe ele se lembre de nós para que não perecemos. Para que não pereçamos, a situação está terrível. Aí que Jonas acorda e vai contemplar e vai ver a situação que eles estão vivendo, a situação que eles estão enfrentando. E aí eles dizem, lançam sorte para ver o que eles poderiam fazer. E a sorte cai em Jonas. Leva talvez um dado aí, professores, e lança sorte. Aí aonde cai o dado? E cai, a sorte cai justamente em cima de Jonas. Uma brincadeira que você pode fazer, uma dinâmica com perguntas. Quando o dado cai, a criança fala, eu quero o número 3, vai jogar o dado, cai no 6, então ele não acertou. Até que acerta para ele responder alguma pergunta da lição. A sorte cai em Jonas. E então eles questionam Jonas e dizem, declara ou fala para nós, por que nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra e de que povo és tu? Aí Jonas vai se declarar. E ele vai dizer para aqueles homens, olha, eu sou hebreu, eu sou israelita, eu temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. E os homens se encheram de grande temor, pois aí descobriram que Jonas estava fugindo da face de um Deus que tem controle na natureza, no mar, nas ondas, no céu, na terra. E aí ficam sabendo da história de Jonas. E então, Jonas, eles perguntam, o que faremos então para que essa tempestade se acalme? Aí Jonas diz para eles, olha, vocês podem me pegar e me lançar ao mar. Quando vocês fizerem isso, o mar vai se acalmar. É por minha causa que sobreveio tudo isso. Eu desobedeci ao meu Deus. Olha o visual. O barco balançando nas ondas violentas. Os marinheiros temeram muito, eles demoraram para fazer isso, porque eles continuaram tentando controlar a situação. E quando eles viram realmente que não podiam mesmo, aí eles fazem aquilo. Mas eles até pedem, né? E temem, e clamam ao Senhor, e dizem, ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem e não ponha sobre nós o sangue deste inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que te aprouve. E aí então eles lançam Jonas ao mar, depois da situação toda, depois que eles veem que não tem o que eles fazerem. Eles então levantam Jonas e lança o profeta dentro do mar, dentro das profundezas do mar. A pedido de Jonas, foi Jonas? Opa, está caindo aqui. A pedido de Jonas, e nós vemos que o mar se acalmou instantaneamente. No mesmo momento que eles lançam Jonas ao mar, houve bonança. O mar se acalma, o mar se aquieta e diz-nos a palavra do Senhor
que aqueles homens, eles temeram tanto, eles tiveram tanto temor pelo Deus de Jonas, que eles fizeram sacrifício para o Deus de Jonas. E eles entenderam que existe um Deus maior do que o deles, que existe um Deus que tem poder. E eles então ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram voto. E Deus cuida do seu servo. Apesar da desobediência, apesar dos deslizes e falhas, Deus a prepara um grande peixe para engolir Jonas. Olha, crianças, olha, professores, é feito com material reciclado, um amaciante, um recipiente de amaciante, você corta assim, coloca os olhinhos, as barbatanas, aí coloca o Jonas lá dentro. Tem N maneiras de você fazer, né? Se quiser amarrar com barbante, para depois puxar. E o importante é você mostrar alguma coisa, porque isso fixa a mente dos nossos alunos. O grande peixe engole Jonas. Providência divina. Você já viu alguém viajar dentro de um grande peixe? Não, não vimos. Mas Jonas teve que fazer isso daqui, teve que acontecer isso na vida de Jonas. Aí o que acontece? Crianças, lá no ventre do peixe, o que é que Jonas vai fazer, gente? Jonas vai orar. E ele ficou 3 dias e 3 noites dentro da barriga do grande peixe. E ali o peixe não esmagou Jonas, não mordeu ele, não triturou ele. Ele estava vivo lá dentro. E nesses 3 dias e 3 noites ele ora ao Senhor. Ah, que lição bonita que aprendemos com Jonas. Na oração de Jonas, nós vemos aqui que os servos de Deus, nós não vamos prosperar quando nós estamos em desobediência. Jonas ficou em grande apuro, mas o que acontece? Nós precisamos olhar para Jesus, porque lá dentro da barriguinha do peixe, ele olha e ora e fala que o Senhor poderia salvá-lo. Ele lembra-se do Senhor agora. E ele condenou a si mesmo, ele realmente assumiu o seu erro, voltou à obediência, ele confessa que ele foi, que Deus, né, poderia salvá-lo, que só Deus. E ele diz assim, do Senhor vem a salvação. E Jonas era um missionário, não podia negar isso, um profeta missionário. É para ir em Nínive, é para pregar lá. E aí Jonas então, orando, Deus ordena aquele grande peixe para que vomitasse Jonas na praia. Jonas foi vomitado e agora sim ele vai para a grande cidade de Nínive. E lá ele começa a pregar. E qual foi a pregação de Jonas, crianças, na cidade de Nínive? Foi essa daqui. Daqui 40 dias, Nínive será destruída. Daqui 40 dias, Nínive será destruída. E entrou para a cidade, falando, e chega no ouvido do rei. E chega no ouvido do povo. E o rei, então, arrependido, eles todos se vestem de sacos, vão para o pó e decretam um jejum. Nem animal, nem povo, ninguém era para comer nem beber água, mas clamar pelo Deus de Jonas, que o Deus de Jonas tivesse misericórdia deles. E assim acontece, o Senhor ouve e o Senhor poupa aquela cidade e o Senhor salva aquela cidade. É isso que o Senhor quer fazer conosco, professores e crianças. Não adianta fugir da vontade de Deus. Se Ele chamou você
professores e crianças para pregar ou ensinar a mensagem do reino, é melhor obedecer. No nosso memorizando, diz assim, é melhor obedecer do que oferecer em sacrifício as melhores ovelhas. O Senhor quer nós em obediência. Quando você ora, clama, arrepende, reconhece o seu erro, a sua desobediência, seja onde for. Jonas foi dentro da barriga do peixe, indo para a escola, no caminho da rua, orando e clamando. Deus ouve, Deus responde, Deus te livra do apuro, da situação difícil. O nosso Deus é tremendo. O nosso Deus é fiel, como diz Jonas. Do Senhor vem a salvação. E o Senhor Jesus, ele cita Jonas lá no Novo Testamento, Jesus. Ele diz, como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim eu também, o Filho do Homem, foi Jesus, morto 3 dias e 3 noites, mas ao 3º dia ele ressuscitou, aleluia, para nos salvar e está à direita de Deus intercedendo por nós. Queridos, estamos felizes. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado pelo seu like, pelo seu comentário. Que Deus te abençoe. Tenha uma excelente aula com seus alunos. Amém.